E se o motivo que as pessoas falham em organizar as suas finanças não tiver nada a ver com a falta de disciplina, de caráter, de vontade de prosperar, de fazer as coisas acontecer, você acredita? Pois é, a maioria das pessoas aqui, enfim, e eu também comecei dessa forma, acredito que você também, a primeira coisa que a gente quer fazer é comprar ali a nossa planilha de organização financeira, cheia de categorias, comprar um app específico que faça isso, que automatize tudo pra gente, que facilite a nossa vida, comprar aquele caderninho pra gente anotar tudo, aquele planner financeiro todo bonito. E aí, no começo, até que você usa ali o seu aplicativo, a sua planilha, para anotar tudo direitinho, todos os gastos que você fez, cheio de categorias, cheio de detalhes. E aí, no começo você até faz isso acontecer. Acredito que alguns até conseguem fazer isso por 15 dias, 20 dias, até um mês. Quando a pessoa tem muita vontade mesmo, ela consegue fazer isso até um mês. E aí, depois que acontece, a rotina engole o planejamento e começa a gerar culpa, porque a pessoa não mais começa a alimentar a planilha, não começa realmente mais a olhar o app e assim sucessivamente. E eu posso te garantir que assim, o problema não é você. Basicamente, é uma falta de um sistema correto. E quando eu digo sistema, eu não estou dizendo de um sistema de celular, eu não estou dizendo da planilha e assim por diante. Eu estou dizendo de uma forma, de uma ordem que você tem que seguir para que isso aconteça. Então, o meu objetivo aqui contigo, hoje, é te passar 4 passos, como você deve seguir, para iniciar esse processo, organizar isso da melhor forma possível e não ficar, mais uma vez, com esse sentimento de culpa, de começar alguma coisa e nunca conseguir terminar. E a questão da disciplina, qual que é o problema? Vamos imaginar que você ali começa o seu dia, né? Então você acorda, você tá ali com a sua bateria mental super carregada, e aí você começa o seu dia, você tem que tomar uma série de decisões, desde o momento que você vai pro trabalho, no teu trânsito, no trabalho em si. Muitos ainda depois vão para um curso, vão para a escola, vão para a faculdade, vão para os seus outros compromissos, e aí a sua bateria mental, ela começa cada vez mais a diminuir. Cada decisão que você toma, cada questão que você entra para resolver, você tá diminuindo a sua bateria mental. É igual um celular. O celular, quando ele começa o dia, ele tá lá com 100% da bateria. Chega no final do dia, ele acabou a bateria. E aí, qual é o ponto? Você tem que chegar em casa e aí anotar as coisas na planilha, olhar o app e ver o que precisa ser anotado. Só que no começo você faz isso muito bem. Aí daqui a pouco você começa a ficar muito cansado. A única coisa que você quer é chegar em casa e ficar na caixa do nada, descansar um pouco. E aí automaticamente você já não faz mais a sua planilha. Então assim, eu quero trazer que, em vez de você depender ali da tua força de vontade diária, eu quero te passar um protocolo quando entra o seu dia do pagamento ali, quando cai o dinheiro na tua conta, e o que você deveria fazer em um único dia por mês, quando o seu dinheiro cai. E aí, quando a gente olha para isso, o primeiro passo é exatamente esse. Quando o teu dinheiro cai, a primeira coisa que você tem que fazer qual é? Eu já te ensinei isso, é colocar o dinheiro para você. É você pagar a si mesmo, pagar o teu boleto, é aquela fatia que vai lá pro teu futuro, seja ele nesse primeiro momento para uma reserva de emergência ou para garantir o teu futuro lá na frente. E aí, basicamente, o que você tem que fazer, né, no primeiro momento que cai, é você que já tá ali com aquela vontade ali, já recebeu o salário, tá tudo bonito, é separar uma parte desse dinheiro pro teu futuro. E aí, qual é o segredo quando a gente fala em separar essa parte? Se você recebe o seu dinheiro no banco, faça ali uma transferência para um outro banco e deixe esse dinheiro longe da sua vista, que você não enxergue ele em momento nenhum, porque isso faz com que você fique longe do Pix, longe da vontade de pegar aquele dinheiro e gastar ele de alguma forma. Então, esse é o primeiro passo e é uma regra de ouro que você precisa fazer. No primeiro momento, Nélio, quanto que eu vou colocar? Puxa, não se preocupa com isso no primeiro momento aqui. No primeiro momento você tem que criar esse hábito, criar esse comportamento. Então, o valor inicial pouco importa, pode ser R$ 50, pode ser R$ 100. O objetivo principal aqui, ele é o seu gesto, o seu comportamento. E, mais uma vez, o que a gente precisa aqui sempre lembrar, aqui vai ser um processo de mudar o teu comportamento. Quando você fizer isso, aí você separou já o restante do dinheiro e aí nós vamos para o segundo passo. Bom, e para esse segundo passo, eu chamo de travar os fixos. Nélio, o que significa isso, travar os fixos? Bom, deixa eu te explicar. Primeiro ponto, deixa eu fazer uma pergunta antes. De cabeça, assim, ó, sem chutar, hein? Mas você sabe quanto que custa o seu mês? A maioria das pessoas, elas preferem ficar ali numa névoa da ignorância por medo de saber esse valor real. É igual quando às vezes a pessoa chega e fala assim, Nélio, eu não quero nem abrir a fatura do meu cartão de crédito. Mas, gente, a gente precisa ter clareza das coisas. A gente precisa saber o que está acontecendo. Deixa eu te explicar o porquê. Como a ideia aqui é um processo, é um método, o primeiro ponto, lembra que eu te falei que a gente vai fazer isso lá no momento do teu pagamento? Pois bem, então, no momento do pagamento você precisa, que você está com energia, que você recebeu o seu pagamento, você precisa saber, de fato, as contas que os boletos que você tem que pagar todo mês, exemplo, a conta o aluguel, a energia, a internet, a escola das crianças, a conta de água, o plano de saúde e assim por diante. Ou seja, são coisas que você vai ter que pagar todo mês.
Então, você já tem que, ali naquele dia do teu pagamento, o que você já tem o boleto, independente se já está mais para frente ou não, já paga, já resolve aquilo. Ou até mesmo aqueles que, enfim, já estão muito para frente, você pode provisionar já o pagamento. Mas o importante é saber que você não pode contar mais com aquele dinheiro, porque ele já está provisionado, ele já está realmente ali estipulado para uma determinada conta. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa, no dia do teu pagamento, abrir ali as suas contas, abrir o aplicativo do banco, saber o que você tem que pagar e não deixar isso para depois. E aí, quando você fizer isso, você vai descobrir um segundo ponto, que são as despesas fantasmas ali, as invisíveis. O que é isso? É aquele streaming lá que você paga mais, que você nem vê mais. Aquele segurinho que o gerente do teu banco pediu para você fazer para ajudar ele e você nem lembra mais desse seguro. É aquela tarifa bancária lá que você também nem viu mais e assim por diante. Ela começa a ganhar o holofote ali. E aí, eu não vou te pedir, nesse primeiro momento, pra você sair cancelando tudo isso. A ideia não é isso, porque você precisa, primeiro de tudo, enxergar, ter clareza do que você está gastando. Esse é o primeiro passo. E quando você faz isso, você precisa tomar o quê? Consciência. Tem uma frase que é muito boa, que ela diz assim: gasto que a mente enxerga é gasto que a mente decide. Ou seja, no futuro, esses gastos que você está vendo que eles não faz sentido algum, automaticamente, depois de forma orgânica, aí você vai acabar cancelando isso. Então, o segundo passo que você precisa fazer é travar os custos fixos, ou seja, travar exatamente o que são despesas que você já tem que pagar. Agora nós vamos para o terceiro passo desse nosso método que vai te ajudar bastante. Bom, e antes do terceiro passo, um recado aqui de 10 segundos. Se você quer realmente um passo a passo completo para organizar o seu salário, fazer o dinheiro sobrar, tem um link que eu deixei aqui na descrição, depois clica lá no link. E agora, presta atenção. Porque esse terceiro passo aqui, ele separa quem tenta de quem consegue de verdade, tá? É o passo que quase todo mundo pula e é exatamente por isso que ninguém consegue fazer o dinheiro sobrar. E esse terceiro passo, eu chamo ele de você definir o seu teto flexível, tá? É basicamente você pensar no que sobrou. Porque o que a gente está falando na nossa ordem aqui? O primeiro passo foi qual? A gente separou um dinheiro lá para o nosso futuro, para constituir a nossa reserva de emergência, enfim. A gente deixou esse dinheiro reservado, a gente pagou o nosso primeiro boleto, que é o nosso. Aí, depois, a gente colocou todos os gastos das despesas fixas que todo mês você tem que pagar, não é isso? E aí você avaliou tudo isso direitinho. E aí, sobrou ali um recurso, um dinheiro. E aí você tem que fazer uma análise exatamente que você ainda tem que pagar a gasolina, você tem que pagar o mercado, você tem que pagar a pizza e assim por diante, tudo isso nesse cenário. Então pensa o seguinte, quando você tem ali um salário líquido de R$ 3.500 por mês, e aí vamos fazer aqui um exemplo, né? Supondo que dentro desse exemplo, você pagou ali assim mesmo um boleto de R$ 200. Então chegou o seu salário, você já foi lá e pagou R$ 200 ali pro teu futuro, pra tua reserva. Aí você teve que pagar os seus gastos fixos ali, essas despesas fixas. E aí foi mais R$ 2.100. Então nessa conta toda, sobrou ali mais R$ 1.200, que seria para os seus outros gastos. Então, e aí a gente está falando aqui de gasto flexível, cada um dá um nome, tá? Então você tem aí estilo de vida, variável e assim por diante. Não importa, é importante que você entendeu o conceito. Agora, esses R$ 1.200 é o dinheiro que você tem para viver até o final do mês, não é isso? Então, pegou a lógica? Vamos pensar o seguinte, como é que fica mais fácil para você ir controlando isso e organizando melhor essa questão? Pega esses R$ 1.200 e já que você fez isso no começo do mês, como o exemplo nosso que nós demos aqui, você tem que dividir isso por 4 semanas, então dividir isso por semana. Então basicamente eu estou falando que eu vou pegar aqueles R$ 1.200, dividir por 4, então você vai ter ali R$ 300 para gastar na semana. E aí começa a vir depois uma pergunta ali bem binária, é sim ou não. Você não precisa saber exatamente qual que é a categoria, se foi para farmácia, se foi para padaria, nesse primeiro momento. Mais uma vez, não estou dizendo que isso não é importante. É que nesse primeiro passo do método, não vai fazer importância aqui, não tem importância. A única pergunta que você tem que fazer, e que, como eu falei, é binária, sim ou não, é: ainda estou dentro do número daquela semana? Então, é a única pergunta que você tem que se responder. Eu gastei até os meus R$ 300 daquela semana no exemplo que nós demos? E aí, se a resposta for sim, cara, vive em paz, sem culpa, tá tudo certo, você tá no caminho certo. Se a resposta for não, e o dinheiro acabar antes, aí a gente precisa apertar o cinto para a próxima semana que vai vir. E agora, a gente vai para o nosso quarto passo, mega importante dentro da nossa estratégia toda que a gente vai realmente fechar aqui a partir de agora. Bom, em relação ao quarto passo, que é muito importante, eu vou dar um nome aqui de manutenção preventiva. Basicamente, o que você tem que fazer é investir aí 10, 15 minutos no máximo por semana para você avaliar exatamente se você está no caminho correto. E pensa o seguinte, só uma reflexão. Hoje você gasta o seu mês inteiro para fazer dinheiro, mas não gasta um minutinho do teu tempo para administrar o teu dinheiro, para administrar o que você ganhou. Pensa nisso. Se você avaliar, hoje a gente está falando que um mês tem aproximadamente aí 720 horas. Eu estou te pedindo 1 hora no mês inteiro para você avaliar isso. Por que eu estou falando 1 hora? Se eu estou te pedindo para você avaliar
15 minutos por semana, como é que tá indo? Eu estou falando automaticamente algo em torno de 1 hora por mês. Então, como é que você vai fazer isso? Então você tem que ter um compromisso ali na tua agenda, que ainda no dia do pagamento, você marca ali esse compromisso fixo toda semana, você vai ou no domingo à noite, ou na sexta-feira ali no café da manhã, você vai abrir ali o aplicativo do teu banco, você vai até muitas vezes abrir as anotações de gastos que você tenha feito durante a semana. Não tô falando para você categorizar, nada disso, mas às vezes coisas que você colocou ali, passou no cartão de crédito, enfim, você tem que ir olhando exatamente se você tá conseguindo cumprir aquele teu objetivo que nós colocamos ali em relação ao teto do flexível, tá lembrado? Foi o passo 3. Então você precisa saber exatamente se você está conseguindo chegar no teu limite ou se você estourou o limite. Então, se você estourou o limite, primeiro de tudo, não encara isso como uma falha moral, uma falta de disciplina, nada disso. Mas sim como uma informação. Você conseguiu pelo menos saber exatamente agora que você estourou. E aí dá tempo ainda de você recalcular esse teto, de você melhorar ou na próxima semana ou no mês seguinte, mas você começa a ter informação para isso. E aí, vocês podem estar me perguntando assim, mas Nélio, o meu salário eu recebo 2 vezes por mês, eu recebo picado, como é que eu faço isso? Olha, uma forma de você resolver essa questão é você pegar o que você ganha maior durante esse mês, né, o maior valor, e aí sim, esse maior valor, estipular para as questões fixas, como nós havíamos colocado lá no primeiro passo, e o restante você vai colocando e administrando isso para o teu teto do teu gasto flexível. Mas não esqueça, a primeira coisa que você tem que fazer é investir em você, tá lembrado? Então, trazendo isso aqui agora como 2 pontos que podem acontecer, tá? Quando a gente olha para a maturação desse sistema, vamos falar aqui em 3 meses. Basicamente, no primeiro mês, vai ser aquele mês ali de desconforto, aquelas questões ali que vai te incomodar um pouquinho, mas você tá no sistema. Chega no segundo mês, você vai fazer alguns ajustes finos ali naquele seu teto de gasto, aquelas suas despesas fixas que você não tinha organizado muito bem, mas agora você começa a sentir mais confiança nisso, você já começa a eliminar aquelas suas despesas fantasmas ali que estavam lá no teu cartão de crédito, que você pagava e nem via, que descontava direto do teu banco, agora você já começou a ter domínio sobre isso. E o terceiro mês já é um mês que você começa a já ter, vamos chamar aí o mês da virada. É um mês que você começa a já enxergar uma paz financeira, que você começa a sentir que você já está controlando tudo isso. Então, lembra que a gente precisa sempre olhar e saber como administrar o nosso dinheiro. Então eu te passei aqui, basicamente, um método em 4 passos. Então você não vai precisar ficar, neste primeiro momento, alimentando um sistema, uma planilha o tempo todo, mas com isso você vai conseguir começar a organizar suas finanças. Olha, se você gostou desse conteúdo, me segue aqui no meu canal, dá um like para outras pessoas também que querem realmente se organizar financeiramente, conseguir receber esse conteúdo. Valeu!